Então, pessoal, continuando aí o nosso assunto, né, que era a introdução, né, na verdade a gente está falando de série de Fourier, né, e daqui a pouco a gente vai falar de transformada de Fourier. Então, na última aula a gente mostrou que se você tiver uma função periódica, né, um sinal periódico, né, se você consegue sempre expressar esse sinal periódico, né, usando, né, essas fórmulas aqui, né? Ou seja, numa soma de senos e cossenos, ok? Só uma pergunta, alguma coisa hoje, para ter só 5 alunos aqui? Legal. Não, já são 8 horas, né? Mas tudo bem, tranquilo. O pessoal Ah, tá. Mas aqui é o terceiro ano, né? Não, aqui a maioria dos alunos é do terceiro ano. Não, o pessoal está autossuficiente, né? Sabe, né? Sinais pra cacete. Então vai ver no vídeo, é tranquilo, né? Depois é só ver no vídeo. Tá ok? Ok, pessoal, vamos lá. Então a gente viu que, né? A gente consegue expressar a função periódica como uma soma infinita, né, de senos e cossenos, tá? Onde, né, você tem basicamente que determinar o A0, que é o valor DC do sinal, tá? Os ANs, que são os coeficientes dos cossenos, e os BNs, que são os coeficientes dos senos, tá? E aí, a gente fez na aula passada um exemplo. A gente pegou esse sinal aqui x de t, ok? E calculou a série de Fourier trigonométrica para ele, né? Então a gente determinou o período, né, o t0, né? Do t0 a gente pegou o f0, que vai ser usado, né? E aí a gente tinha que calcular também quem? O a0, foi calculado, ó, a0 igual a meio, né? Fez a integral, né, de 1 sobre t0 integral, aqui usando a fórmula aqui, ó. 1 sobre t0 integral no período de x de t dt, depois fez o AN, né? Que deu, né, o quê? Deu 0. É bem normal isso acontecer, né, nesse caso aqui do AN, porque esse sinal, se você deslocar, né, o eixo vertical, você tem uma simetria. Depois a gente vai falar sobre sinais com simetria, tá? E o BN, então a N deu 0 e o BN deu, né, uma coisa assim, ó, quando o N fosse par daria 0 e quando o N fosse ímpar daria 2 sobre NΠ, tá? Legal, foi o que a gente fez na aula passada, tá? Ainda com série de Fourier trigonométrica, tá ok? A trigonométrica, a gente pode transformar ela na série compacta. Como assim? É só usar o fato de cosseno de A mais B. Pô, nem lembro como é que é isso. Como é que é isso, né? Então, vou só fazer uma coisa que eu já devia ter feito na aula passada. Até que eu perco aqui um pouquinho de tempo, mas é que eu fico sem teclado, né? Tem que usar um teclado auxiliar aqui para a gente poder trabalhar, certo? Deixa eu pegar um aqui que tenha... Beleza. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Resolve meu problema. Ele é até Bluetooth, mas é mais fácil. Ai, que saco, esse aqui não, né? Peguei logo o cabo que não precisa. Lei de Murphy. Esse aqui já dá. Esse teclado aqui extra até funciona sem fio, mas ele está descarregado, então tem que
Tem que usar o φ. Beleza, está funcionando. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu não lembro, né? De cosseno de A mais B, é isso? Aí você vai lá no nosso Google, né? Vai aparecer aqui alguma fórmula que ajuda. Né? Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Né? Então, por que isso? Porque, na verdade, aí você consegue ver quem seria, né? Ó. Voltando lá. Agora você substitui aqui o n ômega 0 t mais θ, e aí você consegue, né, descobrir aqui quem é, porque aqui vai ser, ó, aqui é cosseno de n ômega 0, n ômega 0 t, e aqui é seno de n ômega 0 t. Aí você vai ter dois coeficientes que vão depender do θ, né? Você consegue descobrir quem é o AN e o BN em função desses valores, entendeu? E aí, CN, nesse caso aqui, né? CN cosseno B vai ser o AN, e o CN e o menos CN seno B vai ser o BN. Está dando para entender o que eu acabei de falar? Ficou muito confuso, né? Não entendi. Não, é o seguinte, ó, você tem aqui isso, não é? Ok, ó, é o que? É um A, né? Vou voltar aqui, pessoal. Chegou agora. É um AN, né? Vamos botar assim, um cosseno B cosseno A, mais, eu vou botar aqui um seno B seno de A, certo? Ok? Posso escrever isso, né? Isso aqui é menos, né? Deixa eu botar aqui um. Ok? Se você comparar isso aqui com isso aqui, você consegue determinar quem é o A e quem é o B. O A vai ser, por exemplo, n ômega 0 t e o B vai ser θ. E aí você vai encontrar um CN e um... Entenderam o que eu falei agora, né? Um CN, cosseno de qualquer coisa, mais um CN, seno de qualquer coisa, que é o AN e o BN. Tá? É a forma trigonométrica. Tá? Essa não interessa muito, mas é uma maneira interessante de você, por exemplo, verificar, né, o espectro positivo, digamos assim, de frequências. Como assim espectro positivo? Né? Os ANs e os BNs multiplicam sempre as frequências ômega 0, né? Ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0, 4 ômega 0 e assim por diante, certo? Então, o que você tem aqui? Você tem um sinal que está no domínio do tempo, e você, apesar de continuar tempo aqui, você, na verdade, você consegue expressar esse sinal numa coisa que depende da frequência, né? De uma frequência fundamental, certo? Frequência fundamental é A1 vezes a frequência... O que você vai ter aqui? Ó? O que vai ser o x de t? Só para lembrar, vai ser um A0 mais quem? Mais A1 cosseno de quem? De ômega 0t mais B1 seno de ômega 0t mais A2 cosseno de 2 ômega 0t mais B2 seno de 2 ômega 0t e assim por diante, certo? Ou seja, você na verdade aqui você tem, e aqui são duas senoides, né, de mesma frequência, certo? O AN e o BN ali, eles estão ponderados, digamos assim, né? O A1 e o B1, o A2 e o B2 e assim por diante. Você tem como expressar isso aqui, por exemplo, no quê? Numa forma compacta, que você pode escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui você pode escrever como se fosse um C1 cosseno de ômega 0t mais um C2 cosseno de 2 ômega 0t mais um CN, né? E CN
vai até infinito, né? Cosseno de n ômega 0t, certo? Ok? Esse n qualquer. Ou seja, você consegue expressar uma função no tempo pelas componentes nas frequências fundamentais. Ômega 0, 2 ômega 0, 3 ômega 0, 4 ômega 0 e assim por diante. Tá? Então, se você quisesse fazer uma relação, né, que existe, né, na série de Fourier, o que você tem? Você tem aqui um sinal qualquer, e quando você faz a série de Fourier, o que é encontrar a série? Não é encontrar os ANs, os BNs? Então, você poderia determinar quem são, né, esses coeficientes. Quem é o número, quem são os ANs e quem são os BNs. Né? Para n igual a 0, você vai ter um valor aqui. Para n igual a 1, notem que são dois gráficos. Né? Um para AN e outro para BN. Como é que você junta isso tudo? Ou você usa essa coisa aqui, certo? Você usa a fórmula compacta. E aí você pode ter, em vez de ter um ANBN, você vai ter quem? Você vai ter um C0 aqui, você vai ter um C1, você vai ter um C2, você vai ter um C3 e assim por diante. Certo? Ou você usa a forma exponencial. Que aqui, lembra eu falei para vocês? Está errado, né? Está errado como assim? Aqui, nessa transparência está errado. No livro não está errado não, pessoal. Mas nessa transparência está errado. Por quê? Porque aqui ele colocou n igual a 1. Na verdade é n igual a menos infinito. Tá ok? Está errado aqui na transparência. Tá? Eu copiei essa transparência, então nem me preocupei com isso. Aí na hora de dar aula, a gente tem essas pegadinhas aqui. Legal? E aí o que acontece? Vai aparecer um D menos N e um DN. Por que D menos N? Porque o N, quando eu falo D menos N, é como se fosse um N negativo, né? Porque esse N vai de menos infinito. Certo? Então, para cada... E eles são simétricos, né? Então, para cada N, ó, tirando o D igual a 0, que vai ser aqui, você tem um cara, aí vai ter, por exemplo, um D1 e um D menos 1. Um D2 e um D menos 2, etc. Por que eu estou falando isso tudo? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre transformada. Então, já estou me preparando para isso. Né? Quando você trabalha com série, você sai do tempo contínuo, T, e você vai para o tempo discreto, N. Né? Na verdade, os coeficientes que representam a série. Certo? Quando você trabalha com transformada, você sai do tempo contínuo e vai para o tempo contínuo. Né? Você pode, a transformada você vai fazer a analogia usando a forma exponencial. Certo? Deixa eu continuar. Continuando aqui. Tá? Eu ainda vou fazer um cálculo que nem a gente fez na aula passada para série trigonométrica, eu vou fazer um cálculo para série exponencial. Mas por enquanto vamos ver alguns detalhes importantes que facilitam na hora de determinar série de Fourier. Tá? Principalmente série de Fourier trigonométrica. Né? Então, primeiro, um detalhe. Sinal com simetria par. Né? Ou seja, o sinal que ele é uma função par. Né? Ou seja, só lembrando, o que é simetria par? Simetria par é quando você tem x de t é igual a x de menos t. Exatamente. Tá? E aí, por isso, você já sabe, por exemplo, que nesse caso, ó, né, você sempre vai ter o quê? Ó? Se você for calcular, um sinal qualquer aqui, ó. Bem diferente mesmo, mas ele é par, né? Se eu for calcular, como é simetria par, essa parte daqui, ó, desse lado, vai ser igual a essa parte do outro lado. Ou seja, na hora de calcular a integral, eu não preciso calcular a integral no período inteiro. Basta calcular em meio período. Certo? E funciona. Tá? Então, é interessante eu fazer chamar a atenção para isso, porque vai facilitar. Então, olha só, ele faz, ao invés de fazer a integral, né, no período inteiro, ele pode fazer a integral em meio período e, obviamente, tem que multiplicar por 2, certo? Outra coisa,
que vai acontecer quando eu for calcular, né, como é a função par, o que vai acontecer? Né, se eu pegar essa função par aqui e multiplicar por uma função par, dá de novo uma função par. Essas são propriedades de funções pares e ímpares. Par vezes par dá par, ímpar vezes ímpar dá par, e par vezes ímpar dá ímpar. Tá? Isso é fácil de demonstrar, é só colocar, escrever no papel que vocês veem que sai. Tá? E aí o que acontece? Para calcular o AN também, ele simplesmente calcula no período, na metade do período, e multiplica por 2. Mas como já tinha a multiplicação por 2 no AN, fica multiplicado por 4. Tá? E como a função tem simetria par, quando eu multiplicar pelo seno, o que vai acontecer? Vai ser, essa função toda vai ter simetria ímpar. E a integral no período de uma função ímpar, é só para lembrar, né, o que é uma função ímpar? Isso aqui é par, né? O que é uma função ímpar? É uma função que x de t é igual a menos x de menos t. Então, o que vai acontecer? Uma coisa mais ou menos assim, né? Então, o que vai acontecer quando você for calcular, né, a integral? Esse cara aqui, ele vai ser igual a esse cara aqui em módulo, né? Mas em valor não, é positivo entre negativo. Então, quando você for fazer, né, por exemplo, se você for fazer a série de Fourier para sinal com simetria ímpar, o A0 vai dar 0, né? Porque ele é ímpar. Aqui, quando você está trabalhando aqui com simetria par, quando ele pega o par e multiplica pelo seno, que é ímpar, dá ímpar. E a integral do ímpar, no período, vai dar quanto? Vai dar 0. Tá? Vai dar 0. O Bn igual a 0. Legal? Isso acontece para simetria par, né? E acontece também, né, uma coisa parecida quando você está trabalhando com simetria, o quê? Com simetria ímpar. Né? Aqui no caso os A0s e os ANs vão ser zeros, né? Porque é ímpar com par vai dar ímpar, né? Ou seja, você vai ter uma integral zero, aqui ímpar com ímpar vai dar par e vai ser 2 vezes a integral. Tá ok? Então essas coisas eu até coloco na prova, né? Mas quando eu coloco alguma questão de série na prova. Tá? Mas é importante. O livro, se vocês forem ver, nesse livro aqui, ele nem fala muito isso, mas o livro de circuitos, que eu vou daqui a pouco usar para fazer exemplos, ele ainda fala de simetria de meia onda, né? Que é uma simetria que se repete a cada t sobre 2, etc. E tal. Mas aí você tem que ficar lembrando de muitas simetrias. Chega, série de Fourier para vocês é isso aí, né? Forma padrão, simetria par, simetria ímpar, e tá bom. Né? Claro que tem outras simetrias que podem aparecer aí, mas aí eu prefiro, calcula logo, depois você vai descobrir, você não vai ter dificuldade em calcular essa coisa, ok? Bom, como é que a gente chega na série exponencial de Fourier? Né? Para chegar na série exponencial de Fourier, que é o que me interessa, inclusive. Como assim te interessa? Me interessa porque eu quero chegar na transformada. E a transformada de Fourier, a gente chega nela fazendo o quê? Fazendo a série de Fourier e usando o fato de que você pode considerar um sinal que é não periódico. A gente só não faz série de Fourier para sinais que são não periódicos. Se for periódico, a gente faz a série. Tá? Mas uma das coisas que a gente normalmente faz é o quê? É trabalhar com sinais que não são periódicos. Nesse caso, a gente não pode fazer a série, vai fazer a transformada. Como é que você chega na transformada? Você sai da série. A gente supõe que a transformada de um sinal, que a série de Fourier de um sinal não periódico é a série de Fourier de um sinal que tem período infinito. Quer dizer, ele nunca vai se repetir. Né? Então, é uma das maneiras de fazer. Tá? Ele usa aqui a fórmula de Euler, né? A identidade de Euler aqui, né? Para mostrar que se você usar isso, né? E você comparar, né? O quê? Você tem que o cosseno vai ser isso,
e o seno vai ser isso. Ok? E aí? E aí, se você substituir essas fórmulas do seno e do cosseno dentro da fórmula aqui, ó, e dentro dessa fórmula aqui, você consegue expressar, digamos assim, isso aqui como uma soma, né, de exponenciais positivas e negativas. Ah, mas Abel, aqui na fórmula só aparece a exponencial positiva. Concordo. Só aparece a exponencial positiva. Porém, o n pode ser o quê? Negativo. Então, na verdade, quando pegar esse n negativo, vai aparecer a exponencial o quê? Negativa. Tá? Então, na verdade, o que você tem aqui? Para você entender isso, é só você escrever esse somatório aqui. Esse somatório não vai ser isso aqui, ó. X de t, opa, tá feio. X de t é igual, pontinho, 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 aí botar assim, ó. D de menos 1 elevado, eu até vou fazer maior aqui. D de menos 2 elevado a menos J2 ômega 0t mais D de menos 1 elevado a menos J ômega 0t mais um D0. A gente vai ver que o D0 é o próprio A0, tá? Ele não coloca aqui, mas o D0 é igual sempre ao A0, ou seja, o valor DC. E é interessante fazer isso, porque de vez em quando você tenta usar essa fórmula para chegar no D0. O que é essa fórmula? Essa fórmula que está aqui embaixo é a fórmula que determina os coeficientes dn. Né? Esses coeficientes dn são diferentes dos coeficientes AN e BN. Mas existe uma relação entre eles. Tá? A gente vai ver já já. O que acontece? Quando a gente vai fazer a fórmula, a série exponencial de Fourier, e normalmente o pessoal começa a usar direto esse cara aqui, é muito comum você chegar às vezes na hora de calcular. Você calcula um dn, quando você coloca n igual a zero, fica uma indeterminação. O que pode acontecer? Fica um 0 sobre 0, fica alguma coisa que você não consegue determinar. E aí o cara, não consegui encontrar o D0. Tudo bem, faz então pela fórmula padrão. Qual é a fórmula do padrão? O A0 não é 1 sobre T0 integral de x de t dt? Né? A gente não faz isso? A gente não pega no período, né? Integra o sinal e depois divide pelo próprio período? Então é só fazer isso que vai dar certo. Tá? Mas só continuando aqui, ó. Que mais um D0, aí depois que mais um D1, elevado a mais J ômega 0t, mais um D2 elevado a mais J2 ômega 0t, mais assim em diante. Certo? Então, ó, tem os menos J's, tá vendo? E tem os mais J's. Se você pegar esses dois caras, né, você consegue gerar o quê? Consegue gerar um cosseno. Olha aqui, ó. Mais J, menos J. E se você pegar de outra maneira, menos alguma coisa, você consegue gerar quem? O seno. Você pode dividir por 2 aqui. Vocês vão ver isso. Como é que a gente arruma isso? Quer dizer, depois vocês vão ver isso. Nem precisa ver, porque eu já falei para vocês que não vou ficar perdendo muito tempo com série. Tá? Se vocês quiserem as fórmulas, vão mostrar isso. Tá? Essa aqui é a fórmula de encontrar os DNs. Ok? Como é que você chega nisso? A gente pode mostrar, ó. Deixa eu ver se ele colocou. Aqui ele não colocou, não. Ou colocou, deixa eu ver. Acho que não tem aqui. Deixa eu ver se tem nessas transparências. Só um instantinho. As relações trigonométricas estavam aqui. Acho que eu botei lá em cima. Deixa eu ver se tem, eu coloquei lá em cima. Meio rápido isso, hein? Ficar tonto. Não. Tudo bem, depois eu mostro para vocês a relação entre a N, BN e CN, tá? Essa relação é padrão. Ok?
A gente pode ver aqui também que a gente pode utilizar essas integrais aqui na hora de calcular, né, a série trigonométrica, né? E na série exponencial tem outras integrais que podem ser utilizadas também, né? Então, se precisar, vocês vão ter essa tabela. Provavelmente, eu só coloque uma versão menor da tabela, em vez de ter... Porque essas tabelas são grandes, né? Então, para não gastar muito papel, às vezes eu coloco uma versão menor, né? Vai ter umas 5 ou 6 integrais, certo? Mas vai ter, não se preocupe, tá? Olha aqui uma coisa interessante, né? Essa aqui a gente usou ali para fazer aquela série de Fourier trigonométrica, né? O cosseno de NP, essas informações são importantes, né? Aqui, ó, aquilo que eu tinha visto, ó. Como é que encontra o CN daquela forma compacta, né? É simplesmente o quê? O CN vai ser raiz quadrada de AN ao quadrado mais BN ao quadrado, né? E o θ, na verdade, esse θ aqui, aquele θ que a gente colocou antes, vai ser o arco tangente BN sobre AN, tá? Aqui, ó, cosseno de NP sobre 2 é 1 para N múltiplo de 4, menos 1 para múltiplo de 4, começando em 2, assim por diante. Isso tudo é só você botar o círculo trigonométrico que você vê, tá? Então não é tão importante. Ok, vamos fazer mais uma. Como eu falei para vocês, eu ainda queria fazer mais uma série de Fourier. Só que agora eu vou fazer uma série de Fourier o quê? Eu vou fazer uma série de Fourier exponencial, tá? Apesar de ele fazer aqui a trigonométrica, eu vou fazer a exponencial, tá ok? Depois a gente faz a trigonométrica. Tá? Já vou fazer a exponencial direto. Né? Essa forma de onda triangular aqui, do jeito que está, tem alguma simetria? Do jeito que ela está aqui? Se você olhar ela, ela é par? Ela é par? Não, não é par. Ela é ímpar? Também não. Agora, se eu fizer isso aqui, preste atenção, olha como é que é interessante, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo o eixo que está aqui? Agora, se eu passar o eixo aqui, ó. Se eu subir meio, por exemplo, né? O que vai acontecer? Ela vai virar uma série de Fourier o quê? Par não. Ímpar, ó. Tá vendo? Ela não é simétrica em relação a isso, ela é simétrica em relação à origem, tá vendo? Esse vai para cá, esse, tá vendo? Ou seja, nesse caso, quando você faz isso, o que você está fazendo aqui? Quando você está, isso aqui vou chamar isso aqui que está em preto de x de t. E vamos supor que eu tenho aqui, ó, cons em vermelho. Tá, isso aqui, essa faixa em vermelho ali que está representando com o eixo vermelho também, né? O que seria esse cara? Seria esse cara aqui vermelho, desculpa, não esse cara. Esse cara vermelho aqui seria quem? X de t menos meio, certo? X de t menos meio vai dar uma função o quê? Vai ser um y de t, que é uma função o quê? É ímpar. Então, se eu encontrar a série de Fourier para ela, aqueles coeficientes, o A0 e os ANs, para essa função y de t, vão ser zerados. Certo? Ok? Só vai precisar encontrar os BNs. Mas vamos fazer essa série de Fourier aqui. Vamos fazer ela... Deixa eu ver se eu consigo fazer a exponencial, se eu tenho a... Oi. Não, aí não tem como fazer. Às vezes você consegue arrumar ela para se transformar numa par e numa ímpar. Essa aqui, por exemplo, ela não é nem par nem ímpar. Essa do jeito que está aqui, ó.
a função preta, digamos assim. Não é nem par nem ímpar. Eu arrumei ela para transformar ela numa ímpar. Certo? Não dá para arrumar ela para transformar numa par. Mas dá para funcionar, para transformar numa ímpar. Nesse caso, nem sempre você consegue. Ah, mas você sempre consegue sim. Realmente, você pode fazer o seguinte. Ó. Você pode pegar a função, né? E simplesmente pegar a parte par da função. Só que isso vai dar muito trabalho, pessoal. Mas é só lembrando que toda função pode ser expressa uma parte par mais uma parte ímpar. Onde é que eu vi isso? Lá em Ensinar esse Sistema, no primeiro assunto que a gente viu. Você não, olha só, se eu somar esses dois caras aqui, ó, o cara de cima, que é o x de p de t, que é esse cara aqui, ó, né? Se eu somar esse cara, que é a parte par. Por que par? Verifica se isso aqui é par. Claro que é. Presta atenção, se você colocar t e transformar em menos t, vai ficar x de menos t mais x de menos menos t, que é x de mais t sobre 2. Vai dar a mesma coisa. Certo? E aqui, ó, pega esse cara agora, tá aqui do lado, ó. Do lado não, tá embaixo. Isso é ímpar. Bota t igual a menos t, vai dar menos x de menos t. Certo? Soma os dois. Quando somar esse termo aqui, ó, com esse termo aqui, vai o quê? Vai zerar. E os outros dois vai ficar 2 vezes dividido por 2, que dá a própria função. Então, eu poderia pegar qualquer função, pegar a parte par dela, pegar a parte ímpar dela e encontrar a série de Fourier. Pô, mas dá um trabalhão, galera. Não, é melhor fazer direto. Tá ok? É melhor fazer direto. Tá? Deixa eu ver se ele está aqui, nesse caso aqui, deixa eu ver se ele calculou a exponencial ou só a... Ah, é. Beleza, vamos fazer que nem ele fez. Eu não gosto de fazer isso. Eu não vou fazer que nem ele fez, não. Vou pegar logo a... Vou pegar uma... Eu vou fazer o quê? Vou pegar, usar o meu livro aqui, ó. Que livro? Ah, vamos lá. Livro de circuitos, eu acho que tem, né? Ou não, acho que tem um... Ah, já sei. Deixa eu pegar aqui. Já sei onde vai ter. Sinais sistemas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah. Não. Poxa, onde é que eu coloquei esse livro? Espera aí, vou achar. Onde eu coloquei, rapaz? Nem sinais sistemas, então. Será que está em circuitos? Isso é grande, isso é grande. Será que eu coloquei em circuitos? Isso aqui é a bibliografia. Tem que colocar para sinais sistemas, vocês não precisam, né? Ah, esse aqui, ó. Pô, esse livro aqui, cara, é uma mão na roda, hein? Por quê? Porque ele é um manual de tabelas, né? Então aqui, ó, vamos lá, aquele lá em cima. Opa, encontrei, ó. Sou burro, não sei fazer integral, então o que eu faço? Consulta a tabela, pô. Por que você vai consultar a tabela? Porque vai precisar usar uma integral aqui, ó. Integral envolvendo... Aqui é só raiz, né? Vamos lá. Vamos lá. Envolvendo e elevado. É 25. É 25. Aí, pulei aqui mesmo. Vou encontrar as integrais com e elevado. É só tabela e fórmulas matemáticas, entendeu? Tem todas as tabelas que vocês podem imaginar de Fourier, né? Ah, eu já sei, é 25, é aqui. Ah, legal. Ó, já parei onde eu queria.
Vamos fazer aqui. Ops. Visualizar. Ok. O que a gente vai precisar? Basicamente, a gente vai precisar dessa aqui, ó. Tá vendo? A 1725.2. Vou até capturar ela. Como assim você precisa dela? Porque o que acontece aqui, ó? O que acontece, região? Copy. Vamos lá. Será que vai funcionar? Funcionou. O que acontece? Ó, eu tenho que fazer a série de Fourier desse cara aqui, né? Eu vou fazer a série de Fourier exponencial desse cara que eu vou desenhar aqui. De 0 a 2π, e aqui vale 1, não é isso? Depois ela repete, não é? 4π, 4π não, 4π, e continua. E aqui também, ó, menos 2π e assim por diante. Certo? Legal. Quanto é que é o T0? Quanto é que é o período, pessoal? Quanto? Quando ela começa a repetir? Qual é o período? Vamos lá, pessoal. 2π. Certo? 2π. Ok? Se o período é 2π, quanto é que é o F0? É 1 sobre 2π. Quanto é que é o ômega 0? Sempre começa fazendo série de Fourier, tanto a exponencial como a não exponencial, fazendo isso que eu estou fazendo, né? Calculando o ômega 0 e o T0. A gente vai precisar. Olha aqui, ó. Vamos voltar lá. Olha aqui. Eu não vou precisar do ômega 0. Eu não vou precisar do T0. Certo? E eu não preciso também do ômega 0 e do T0. Aqui não está, porque ele não colocou aqui os coeficientes, mas no T0 para calcular os coeficientes. Certo? Então vamos lá. Continuando. Deixa eu ver se ele tinha colocado essa integral. Não estava, tá vendo? Essa aqui não tem. Essa que eu copiei aqui não tem. Por quê? Porque ele só colocou ele mandou fazer esse exemplo aqui usando a série trigonométrica. Eu agora estou fazendo a exponencial. Então, quanto é que vai dar o ômega 0? Vai ser igual a 2π vezes 1 sobre 2π, que vai dar quanto? 1. Certo? Legal. E agora? Eu não vou nem olhar aqui para essa transparência aqui, porque ele está fazendo o cálculo para ele está fazendo o cálculo aqui para trigonométrica, certo? Aqui vai dar a mesma coisa, porque o C0 e o A0 são iguais, certo? Só que eu vou de propósito, não sei se nesse exemplo vai acontecer isso, eu não vou calcular o C0, vou tentar falar, vou dar uma de esperto, simplesmente vou calcular o CN, depois vou colocar N igual a 0 para ver o que acontece. Entenderam o que eu acabei de falar? Vou calcular o CN e vou colocar N igual a 0 para ver, beleza, se eu posso calcular o CN, não posso fazer isso, e depois o que acontece? Quem é o CN? Deixa eu voltar lá em cima, vou capturar, né, para a gente não ter que ficar lembrando, ó. Vou botar aqui CN, desculpa, não, vou botar DN, que ele usou aqui como DN, né? Deixa eu só apagar isso aqui, para não ficar muito pesado. Deixa eu só pegar e vou capturar isso aqui rapidinho. Se eu conseguir, né? Ele não deixou? Ah, vai deixar. Beleza, agora vai. Não consigo? Ele não deixou. Ah, saco. Ele não consegue. Eu queria copiar, mas vou copiar. Volta. Então,
Ótimo. Pronto, já resolvi o meu problema. Já resolvi o meu problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente agora, o quê? Eu vou calcular a minha série exponencial de Fourier. Já calculei não, mas já consegui encontrar, né? Olhando lá a minha forma de onda, né? Já encontrei o T0 e já encontrei o ômega zero. Certo? E agora eu vou o quê? Vou substituir na fórmula para encontrar quem? Ó, tá aqui o ômega zero. Eu vou encontrar agora o dN, tá? Notem que eu de propósito não calculei o D0. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, dN igual 1 sobre T0 integral no período de quem? De x de t elevado a menos j n ômega 0 t dt. Vou substituir com os valores que eu já tenho. T0 vale quanto? 2π. Ômega 0 vale quanto? 1. Então vai ficar o quê? 1 sobre 2π integral no período 2π. Né? Nesse caso aqui, eu vou usar de 0 até 2π. Por que vou usar de 0 até 2π? Porque aqui, ó, de 0 até 2π, essa forma de onda aqui vale quanto? Né? Não vale t não, hein? Cuidado. Não vale t não. Vale quanto? Vale t sobre 2π, não é isso? Concordam comigo? A inclinação não é t. T é a reta que passa. A vezes T é uma reta que passa na origem. Beleza. Quem é A? A é a inclinação. Certo? Só que a inclinação aqui quanto é que é? É 1 sobre 2π. Todo mundo viu isso? Ou não? Ué, olha só. Qual é essa reta aqui? Ela é igual a T? Não é. Porque o valor aqui vale quanto? Nesse ponto? Vale 1. Então, quando T é igual a 2π, vale 2π sobre 2π vale 1. É só testar. Quando vocês tiverem dúvida, testem valores. Quando T for igual a 2π, quanto é que vale? Não é 1? Então, essa reta, ela é o quê? Ela é inclinação vezes T. Passa na origem. Como é que é a equação da reta? Qual é a equação genérica da reta, pessoal? Né? AX mais B. Quem é A? Não é a inclinação? Não é? Quem é B? É onde corta o eixo Y. Certo? Então, onde corta o eixo Y? Em 0. Quem é A? Qual é a inclinação? Qual é a derivada? É 1 sobre 2π. Certo? Então é T sobre 2π. Ó. Então vou substituir. Ó. Vou colocar T sobre 2π. Ok? Que mais? E elevado a quanto? Menos J N T dt. Todo mundo viu isso? Ok? Legal. E agora? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso deixar esse 2π aqui para fora. Então vai ficar assim, ó. dN é igual a 1 sobre 4π ao quadrado. Integral de 0 a 2π. Notem, a minha reta está indo de... a melhor maneira de fazer essa... Notem que alguns livros, eles fazem integral no período, não é? Aí o cara pega o período aqui, ele pode considerar o período aqui, ó, de menos t sobre 2 até mais t sobre 2. Tá certo? Tá. Só que vai dar mais trabalho. Por quê? Porque você vai ter uma... Essa reta aqui vale t sobre 2π. E essa reta aqui? Essa vale t sobre 2π, a inclinação é essa, porém mais 1. Ela corta em 1, estão vendo? Então é pior, você vai pegar dois pedaços, vai ter que fazer uma integral de menos t sobre 2 a menos t0 sobre 2 até 0, depois de 0 até t0 sobre 2. Então é interessante às vezes você mexer com esse negócio do período. Eu agora mexi aqui, ficou bem melhor fazer a integral. Então vai ficar o quê? Vai ficar t elevado a menos jn t dt. Certo? Ou x
e elevado a x dx, concordam? Que é isso? Só que ali eu não estou usando x, estou usando t. Então vai ficar quanto isso aqui? 1 sobre 4π ao quadrado, que multiplica quem? Aquilo que está ali em cima, ó, elevado a quem? Quem é a? Menos jn t. Certo? Não é isso? Por que t? Porque ali é x, aqui é t. Ok? Que mais? Dividido por quanto? Dividido por menos jn, que multiplica quem? T menos 1 sobre menos jn. Não é isso? De quanto? De 0 a 2π. Certo? Continuando. Já sei a integral. Vai ser 1 sobre 4π ao quadrado, que multiplica quem? Agora vamos fazer... vamos substituir, né, esse cara aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó, elevado a menos jn 2π, certo? Sobre menos jn, que multiplica 2π, certo? Menos, não, mais 1 sobre jn. Essa é a primeira parte, não é? Ok. Menos o quê? Menos e elevado a 0, certo? Deixa eu botar assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui para não confundir vocês. E elevado a 0 sobre quanto? Menos jn, né? Que multiplica quanto? 0, certo? Mais 1 sobre jn. Ok? Legal. Isso aqui vai ficar quanto? 1 sobre 4π ao quadrado. E aqui a gente depois vai fazer isso, mas por enquanto eu vou deixar assim, ó. Vai ficar elevado menos jn 2π sobre menos jn, certo? Que multiplica 2π j2π jn2π mais 1 sobre jn. Menos. Quanto é que vai dar esse cara aqui? Vai dar 1 sobre menos jn. Não é isso? O que vai dar esse cara aqui? Mais o quê? 1 sobre jn. Certo? Esse menos aqui eu posso botar aqui em cima. Não é isso? Esse aqui eu deixo do jeito que está. Não, mas aqui não é mais, não. Desculpa, é multiplicado. Né? É multiplicado. Ok? Isso aqui é menos, né? Ok? Todo mundo viu que é multiplicado? Legal. Então vamos continuar. Vai ficar 1 sobre 4π ao quadrado. E vamos ver aqui como é que fica aqui. Ó. Aqui embaixo fica... notem, por que eu estou querendo chegar aqui? Na verdade, depois a gente vai arrumar isso, porque eu vou chegar no... Eu vou ver quem é e elevado a menos jnπ. Mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso. Eu só vou fazer o seguinte, ó. Aliás, eu não vou nem fazer aqui. Deixa aqui do jeito que está, assim. Deixa o menos aqui embaixo, que é mais fácil de enxergar. Tá? Olha só. O que vai acontecer? Ali em cima vai ficar e elevado menos jn2π, que multiplica jn2π mais 1, certo? E embaixo dá quanto? Embaixo dá
n ao quadrado, o que dá menos j ao quadrado. Quanto é que é j ao quadrado? Menos 1. J é raiz de menos 1. Falei alguma coisa estranha, pessoal? Vocês estão olhando para cima e falam, caralho, j é igual a raiz de menos 1? Sim, j é igual a raiz de menos 1. Né? J ao quadrado é menos 1. Menos 1, menos 1 dá 1. Ok? Menos o quê? Menos 1 sobre quanto? N ao quadrado. Certo? Por que você fez isso? Calma, chegaremos lá. Isso tudo quem é? Isso aqui é o meu dn, não é? Notem, eu posso colocar esse n ao quadrado para fora? É igual, não é? Vai ficar quanto? 1 sobre 4 π ao quadrado, n ao quadrado, que multiplica quem? E elevado a menos j n 2π. Eu vou arrumar isso depois, pessoal. Né? Que multiplica quem? J n 2π mais 1 menos 1. Tudo bem? Esse seria o coeficiente dn, tá? Seria isso. Concorda? Eu vou arrumar isso, porque se e elevado a j eu vou transformar em cosseno. Não se preocupem com isso, por enquanto. Tá? Mas por que eu queria chegar do jeito que está aqui? Olha só, bota n igual a 0 aqui. Bota n igual a 0 aqui. Dá quanto? Não, cara, você não sabe quanto vale. Você não sabe quanto vale. Tá vendo? Tem um n embaixo que vai fazer isso. Isso pode ser infinito? Pode, mas aqui em cima também pode ter uma maneira de cortar. Mas não vai cortar, com certeza vai ter uma parte que não vai cortar, porque tem esse 1 aqui, certo? Então não tem como chegar no n ao quadrado ali em cima, certo? Então, galera, não usem o dn para calcular o d0. Usem o fato que d0 vale quanto? Vale o a0, e que simplesmente é o quê? 1 sobre t0 integral no período de quem? Do x de t dt. Ou seja, vai ser 1 sobre 2π, certo? 1 sobre 2π, integral de 0 até 2π, de t sobre 2π, dt. Certo? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1 sobre 4π ao quadrado, integral de t dt de 0 a 2π. Isso aqui vai dar quanto? 1 sobre 4π ao quadrado. O quê? Integral de t2. Integral, né? Desculpa. Escrevi besteira aqui. Tá. T2 sobre 2 de 0 a 2π. Então vai dar 1 sobre 4π ao quadrado, que multiplica quem? 4π ao quadrado sobre 2, né? Menos 0. Ok? Que vai dar meio. Certo? Que vai dar meio. Né? Então, quanto é que vale o D0? Meio. Né? Ok? Aí você fala, poxa, era só substituir n igual a 0 aqui, não, mas aí fica em indeterminação e não consegue chegar no que você quer. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque a gente aqui não quer ficar também perdendo tanto tempo assim, né, na transformada na série de Fourier, mas aqui, ó, ele calculou, né, pra gente aqui, ó, só para mostrar aqui, aquilo que eu falei que, ó o D0 ele calculou meio ali, tá vendo? Só para a gente continuar, ó, o D0 é igual a meio, os DNs igualzinho que eu encontrei, pessoal, só que ele arrumou, ó, E elevado a menos J2πn igual a 1, e né? Como assim? Como é que você chega nisso aqui, ó? Você vendo que ele está usando isso aqui? Para simplificar aquela expressão que a gente tinha. A gente não tinha uma expressão assim? Ele usou isso aqui.
É só vocês fazerem isso aqui, ó. E elevado a mais jθ é o quê? Cosseno θ mais j seno θ, certo? E elevado a mais menos, desculpa, vou botar assim, mais j é cosseno θ menos j seno θ, certo? Quem seria o θ aqui? Seria, nesse caso, fazendo θ, quando θ igual a 2πn, né? Notem, pessoal, isso aqui é o que a gente achou lá em cima, não vou repetir para não copiar. A gente chegou nisso aqui. A única diferença aqui é que eu botei o n para fora, certo? Ok? Aí podia fazer aqui também, né? Então, olha só, vai ficar quanto? Vai ficar cosseno de quem? De 2πn, certo? Menos j seno de 2πn, certo? Quanto é que é isso aqui? Quanto é que é? Quando n igual a 1, vai dar 2π. Quando n igual a 0, vai dar 0. Quando n igual a 2, vai dar 4π. Ou seja, vai dar sempre aqui, nesse ponto, não é? Nesse ponto aqui. Ok? Ou seja, o seno aqui vai dar quanto? 0. E o cosseno vai dar sempre quanto? 1. Certo? Ele substituiu aqui, fez as simplificações e encontrou que o dn, aquele dn lá de cima, vale quanto? J sobre 2πn. Tá ok? J sobre 2πn. É porque vai cortar uns 2π, etc e tal. Legal? E aí? O que você vai ter? São os coeficientes. Nota que se você for substituir o n aqui igual a 0, vai dar o mesmo problema que deu. Certo? Ok? Legal? É porque aqui dá um J2π, vai cortar aqui, ó, tá vendo? Não, agora já encontrei o dn. Só que aquele dn estava muito complicado. O que eu fiz foi o seguinte, ó, encontrei o dn assim, ó, presta atenção. Cadê o meu dn? Está aqui, ó, esse aqui, tá vendo? Esse dn aqui é igualzinho a esse dn aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou esse cara aqui e verificou que esse cara valia quanto? Valia 1. Agora substitui isso tudo aqui. Nota, quando você fizer 1, vai cortar aqui. Esse cara vai cortar com esse, vai ficar sem um J2πn. Esse 2π vai cortar com o outro 2π, vai ficar só o 2π. Esse n vai cortar com esse outro n que estava aqui embaixo. Vai ficar um n só. E vai ficar um J em cima. Eu não vou fazer essa passagem. Tá? Daqui para cá é bem fácil, galera. É bem fácil. Tá? Mas você chega nisso aqui. Ou seja, qual é a série de Fourier? A série de Fourier, o nome já está dizendo, ó. O x de t vai ser o quê? Ó. Vai ser somatório, vai ser o D0. Na verdade, é até botar aqui, ó. Vai ser o D0, que você calculou que vale quanto? Meio. Mais o somatório de n igual a menos infinito, até n até mais infinito, com n diferente de 0. Tem que colocar essa ressalva aqui, porque o n igual a 0 dá zebra. Tá? De quem? De dn. Quem é o dn? J sobre 2πn elevado a menos J 2n 2π n0. E aqui, ó, só para voltar. Tá vendo? E elevado a menos mais Jn nt. Ok? E elevado a menos... porque o ômega 0 deu 1, né? É isso aí. Então, E elevado a mais Jnt. Tá? Como é que isso aqui ficaria? Ficaria assim, ó. X de t igual
pontinho, pontinho, pontinho. Aí vai ficaria assim, ó, menos J sobre 4π elevado a menos J2t, mais menos J sobre 2π, isso aqui é o n igual a menos 2. Esse aqui é igual a, aliás, aqui ficaria até mais, né? Aqui é mais também, porque quando é menos, né? N igual a 1, e elevado a menos Jt. Menos 1, exatamente. Mais, aí eu vou botar o D0, que vale meio, mais, tá vendo? Então, somatório infinito. Mais o quê? Menos J sobre 2π elevado a mais Jt, mais menos J sobre 4π elevado a mais J2t, e assim por diante. Certo? Essa é a série exponencial. Tá? Legal? Tá aqui, ó. Só para... Ele botou aqui dessa forma. Né? Tá errado aqui, né? Na verdade, colocando assim, né, você vai ter um D0 aqui dentro, né? Que tem que... Na verdade não está errado, né? Mas é que tem que lembrar que esse D0 você não pode calcular assim. Tá? Se você botar o n igual a 0, dá zebra. Né? O n igual a 0 ali vai dar, no caso, 1. 1 meio. Tá certo? O mais correto seria ele escrever assim, ó. O mais correto seria escrever assim, para n diferente de 0, mais meio. Tá certo? Vocês entenderam o que eu estou falando? Que, na verdade, o cálculo seria esse porque o D0 é diferente de 0. E se você colocar o n igual a 0 ali, não funciona. Né? Por que não funciona? É só colocar n igual a 0 aqui, ó. Dá J sobre 2π0. É uma indeterminação, como se fosse infinito. Tá? Legal? Então tá. Na verdade, aqui nesse caso, ó, o que ele chamou a atenção? Ele pegou, porque ele usou esse exemplo aqui, ele calculou nesse exemplo, além da série exponencial, ele calculou também a série o quê? A série trigonométrica. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele calculou a série trigonométrica. Está passando tudo rápido, né? Não dá para ver nada, viu? Calma. Ele calculou a trigonométrica. Ó, ele encontrou a n, tá vendo? Ó. Deixa eu só mostrar. Ele encontrou a n, né? Deu 0. Ele encontrou o bn, deu menos 1 sobre nπ, né? O A0 deu meio, que ele vale para os dois casos. E aí o que ele fez? Ó? O que ele fez foi representar. Aí depois ele fez o seguinte, ele pegou a série de Fourier compacta, aquela que usa aquela relação trigonométrica, né? Aí mostrou que dava uma coisa assim, ó. Certo? Um cossino de nt mais 90 nπ. Por que ele fez isso? Porque aqui, ó, ele representou, né, esses coeficientes num eixo ômega, ou seja, num eixo de frequências. Tá? Tá vendo aqui? Ou seja, esses coeficientes aqui da frequência, ele calculou para n igual a 1, para 0 dá meio. Para n igual a 1 deu 0,32, fazendo aqui o cálculo, né? 1 sobre nπ, ó. Certo? Deu 0,32. Para n igual a 2 é 1 sobre 4π, deu 0,16, e assim por diante. Né? Ou seja, você tem aqui esses caras que são as frequências do sinal lá, que a gente viu, que é aquele sinal onda triangular, né? No espectro de frequências, usando as frequências discretas aqui, né, a frequência 0,32, 0,16, 0,11, né? E aqui, ó, ele fez a mesma coisa e também calculou, note, ele dá a mesma coisa, só que como aqui eu tenho valores negativos de frequência, digamos assim, o espectro negativo,
que só existe na matemática, né, porque não tem frequência negativa, como é que você imagina uma frequência negativa? Eu até sempre falo, imagina que em vez de você estar rodando assim, você está rodando ao contrário. Aí você vai entender mais ou menos isso. Tá? Então, olha aqui, aí ele parece, 0,16. Por que 0,16? É porque tem do outro lado também 0,16. 0,16 mais 0,16, 0,32 e assim por diante. Tá? Ou seja, o que ele está mostrando é que, para aquele sinal, né, você pode representar por esses espectros aqui. Ó. E aqui tem o espectro que vale meio, né, na frequência central, etc. Tá? Para esse sinal periódico, triangular, você tem isso aqui. Tá? Ou seja, você consegue representar um sinal contínuo, né, numa coisa, soma de... Já secou a garganta. De coeficientes discretos, certo? O que a gente vai ver na aula que vem? A gente vai ver a transição justamente para a transformada de Fourier. A gente vai pegar e vai fazer, por exemplo, se eu quiser saber a série de Fourier desse sinal, não dá para fazer, porque esse sinal aqui, apesar de ser quase igual a esse aqui do lado, né, vamos dizer assim, ele é quase igual, mas esse aqui é periódico, do lado esquerdo. E esse aqui é simples, né? Eu não consigo fazer a série de Fourier desse porque eu não tenho o período. Então vocês vão ver que ele vai fazer a série de Fourier como se tivesse aqui. Vai ficar dependendo do período e vai fazer o período fazer o quê? Ele vai primeiro supor que você tem um cara aqui, ó. Ele vai fazer isso. E vamos supor que tem um cara afastado. Em vez de ser o período. Aqui o período era 2π, não era? Vamos supor que ele coloque, por exemplo, 10π. Né? Dá para fazer. Quando você fizer isso, você vai notar que quando você faz o espectro, fica uma coisa assim, ó, quase igual, só que fica aparecendo, digamos assim, mais componentes. Estão entendendo o que eu estou falando? Vai ficando mais juntinho ali. Né? Se você começar a aumentar muito, a gente vai ver com detalhe na aula que vem. Só estou falando aqui, já estamos terminando, tá? Aí se você quiser aumentar muito o período, você vai ver que essa porcaria aqui, que é uma coisa discreta, passa a ser uma coisa o quê? Contínua, certo? E é o espectro de frequências daquele sinal. Né? A representação no plano de frequências do sinal, tá? Notem que terminou aqui. Estão vendo? Ó? Terminou. Legal? Então, na aula que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou, como eu falei aqui, eu vou simplesmente entrar na transição da série de Fourier para a transformada de Fourier. Tá ok?